então aos hebreus, a última civilização que nós vamos estudar dentro do modo de produção asiático, dentro das sociedades antigas orientais. E os hebreus se diferenciam de todas as outras civilizações que nós estudamos até aqui, por ser a primeira civilização monoteísta do mundo antigo, a primeira civilização a crer em um único Deus. Hoje, atualmente, a comunidade judaica corresponde à religião e às sociedades dos antigos hebreus. Vamos lá, então. Se desenvolveram, então, no sul da Palestina, no sul do atual Estado de Israel, às margens de um grande rio chamado Rio Jordão, que apesar de prover a agricultura, trata-se aqui de um território muito árido, muito desértico. Então, apesar da presença do rio, nós vamos ter aí períodos de escassez dentro da sociedade hebraica. Só que os hebreus não chamam essa terra de Palestina, como nós chamamos, eles chamam essa terra de Canaã. Canaã seria a terra prometida por Deus, a terra que Deus deu para o povo hebreu. Tá? O Deus único, o Javé, o Jeová ou Yavé. Existem aí várias denominações, várias formas de pronunciar esta nomenclatura, que é o Deus dos judeus. Javé, Jeová e Yavé seriam as mais clássicas, tá? Bom, esse Javé entregou a Palestina para os hebreus poderem viver e constituir uma sociedade. Eles acreditavam que essa terra prometida por Deus era a terra que jorrava leite e mel, o que não é uma realidade, porque trata-se de uma região extremamente desértica, como eu já disse para vocês. A principal fonte documental, onde os historiadores tiram os conhecimentos, tiram as informações sobre esse povo, é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento, que na nossa Bíblia cristã corresponde ao Torá dos judeus. Então, a Bíblia Sagrada dos judeus é o Torá. A nossa Bíblia Sagrada tem uma parte chamada Antigo Testamento, que seria a mesma coisa da Bíblia dos judeus, do livro sagrado dos hebreus, o Torá, perfeito? E esse livro, essa obra, vai contar um pouco de como é que era a rotina, o dia a dia dessas populações lá na antiguidade, como é que eles se vestiam, como é que eles pensavam, como é que eles se comportavam, como é que eles se organizavam. É claro que os historiadores também usam material arqueológico, ou seja, seria basicamente fonte material, eles usam também outros documentos, mas sempre dialogando com a Bíblia. Esses documentos, essa fonte material, ela nunca é utilizada isoladamente, separadamente, ela sempre é utilizada dialogando com o Velho Testamento. Tá? Então, dialogando com outras fontes, principalmente as materiais da arqueologia ou as linguísticas, da área da linguística. A primeira civilização monoteísta do mundo antigo, e não está aqui em negrito por nada, é realmente muito importante. É a primeira civilização a crer num Deus único, e vai servir de exemplo, vai servir de tendência, de experiência para o surgimento de outras religiões monoteístas. Então, por exemplo, se nós pegarmos o cristianismo como a segunda grande maior religião monoteísta do mundo, ela teve uma forte influência do judaísmo, da religião hebraica. Isso quer dizer que Jesus era hebreu, Jesus era judeu. Então, é óbvio que esta religião monoteísta, sendo a primeira, ela vai influenciar diretamente as demais religiões monoteístas que surgiram posteriormente. Tá? Aqui nós temos um elemento importante. Sendo a única religião monoteísta do mundo antigo, essa religião ela tem um papel unificador. Afinal de contas, o que diferenciava os hebreus de todas as outras populações da antiguidade era basicamente a religiosidade. Uma religiosidade atípica para os padrões da época. Logo, as pessoas se sentiam unidas por esta religião. Essa religião ela vai dar um sentimento de pertencimento, um sentimento de unidade. Isso é muito importante para a unidade política, para constituir uma centralização política nos hebreus. A religião é o elemento ideológico centralizador. Continuando, aqui nós temos então o território onde os hebreus se desenvolveram.
atualmente corresponde ao Estado de Israel, atual Estado dos judeus no mundo, que foi constituído em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. E aqui nós podemos perceber, por exemplo, gente, deixa eu pegar aqui o meu laser, aqui a gente pode ver, ó, o Rio Jordão, né? Esse rio não só hoje é utilizado para dividir, né, o Estado de Israel de outros estados árabes muçulmanos da região, mas também era utilizado pelas populações da antiguidade como mecanismo de regar as terras áridas, né? Um mecanismo de subsídio à agricultura local. Perfeito? Então, diferente dos fenícios, que não era uma sociedade hidráulica, os hebreus são uma sociedade. A história dos hebreus, gente, ela basicamente se divide em 3 etapas, tá? Essa periodização histórica, essa divisão histórica em 3 etapas, ela é, na realidade, um facilitador do estudo de vocês, tá? Até para que a gente possa se localizar no tempo e no espaço. Então, eu vou descrever para vocês como é que é essa divisão, essa periodização da história dos hebreus. A primeira fase é chamada fase dos patriarcas. Nesta fase, os hebreus ainda têm uma organização ainda muito primitiva, ainda muito rústica, ainda muito antiga. Eles viviam em tribos, em grupos clânicos, em clãs familiares, onde eles elegiam um patriarca, um chefe tribal para comandar a comunidade. Tá? Na segunda fase, nós temos a fase dos juízes, onde a civilização hebraica institui chefes militares, os juízes, para poder se fixar em Canaã, para poder então se sedentarizar em Canaã, na Palestina, eles precisam lutar com as populações locais. Nessa luta com as populações locais, para poder se fixar, eles vão ter que instituir chefes militares, que nós vamos chamar de juízes. E na terceira fase, nós temos a fase dos reis. Nesta fase, ela se caracteriza pela centralização política. Centralização política, centralização das tribos, ou seja, unificação das tribos, e a construção de um império hebreu. Aqui, nesse momento, quando se constrói um império hebreu, eu não preciso mais de chefes militares, os juízes. Agora eu vou precisar de reis. E esta última fase é a fase dos reis. Vamos lá, então, para a fase dos patriarcas. Os 3 grandes patriarcas, né, lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, são Abraão, que seria o primeiro patriarca, Isaac e Jacó. O último, Jacó, teria tido então 12 filhos, né? Coitada da esposa dele. 12 filhos, e esses 12 filhos de Jacó vão formar o que nós chamamos as 12 tribos de Israel. É como se cada filho de Jacó tivesse constituído uma nova tribo. E essas 12 tribos vão formar, então, a sociedade hebraica. Tá? E aí, então, eles viviam lá na Palestina, né? Lá em Canaã. Só que as dificuldades econômicas, as dificuldades, principalmente, no trato com a agricultura, devido à aridez da terra, né, uma região muito seca, vão fazer com que essas populações hebraicas comecem lentamente a migrar para outras localidades. Uma outra localidade onde há mais prosperidade, onde há mais riqueza, onde há mais oferta de alimento. E esta localidade é o Vale do Rio Nilo, no Egito. Isso quer dizer, então, que elas vão começar a migrar para o Egito. Quando essas populações hebraicas chegam no Egito, elas, num primeiro momento, vão ser bem recebidas. Num segundo momento, elas vão ser escravizadas pelos egípcios. Depois de anos na escravidão, depois de anos na condição de escravidão, os egípcios vão começar, então, a querer fugir do Egito. Quem conduz o povo hebreu, né, a fugir, né, quem lidera o povo hebreu a fugir do Egito, é um patriarca chamado Moisés. E essa é uma das passagens bíblicas mais famosas que se tem notícia. É a famosa abertura do Mar Vermelho por Moisés, fazendo com que o povo hebreu fugisse do Egito, do exército egípcio. Logo depois que o povo hebreu passa, ele fecha o Mar Vermelho, levando então à destruição do exército egípcio que os perseguiam. Tá? Depois de fugir do Egito, né, e passar pelo Mar Vermelho, eles vão vagar 40 anos no deserto do Saara. E é durante esses 40 anos no deserto do Saara que eles vão receber em 2 grandes pedras os 10 mandamentos, ou seja, os mandamentos de Deus.
Josué, um dos últimos patriarcas que se tem notícia, vai então conduzir o povo hebreu a fugir do deserto do Saara, a qual eles vagaram por 40 anos, levando eles novamente para Canaã, novamente para a Palestina. Tá? Então vamos recapitular. Eles viviam na Palestina, da Palestina eles foram para o Egito, no Egito foram escravizados, aí Moisés conduziu eles para fora do Egito, fugindo da escravidão egípcia. Depois dessa fuga vão para o deserto, vagam no deserto por 40 anos, recebem os 10 mandamentos e depois eles vão retornar para a Palestina. Tá? Depois de 40 anos no deserto, Josué então lidera o povo para voltar à Palestina. Quando eles chegam na Palestina, depois de um período fora, eles não vão encontrar essa localidade, não vão encontrar a Palestina vazia, mas vão encontrar já outras civilizações habitando esta Palestina, principalmente filisteus e cananeus. E para que os hebreus possam se fixar novamente, se localizar, ficar novamente nesse território, era preciso lutar com as populações que ali estavam. Para garantir a sua permanência na Palestina, era preciso lutar com essas populações. Perfeito? Começa então uma série de conflitos entre hebreus e as populações locais, principalmente os cananeus. Perfeito? Lembrando vocês que esses filisteus, eles são, na verdade, antigas colônias fenícias que se desenvolveram ali na região da Palestina. Tá? Bom, aqui nós temos como destaque 3 grandes juízes, Gideão, Sansão e Samuel, são 3 grandes juízes, e aí tem uma passagem bíblica também famosa que vai falar desses conflitos, que é aquela luta de Davi contra Golias, onde um gigante filisteu chamado Golias foi atingido por um instrumento de batalha que jogava pedras por parte do rei Davi, por parte do juiz Davi. Perfeito? Esses 3 juízes, o Gideão, Sansão e Samuel, tentaram por diversas vezes unir as 12 tribos de Israel, unir as tribos hebraicas para a centralização política, para a formação do império, mas não conseguiram. O primeiro chefe político que conseguiu essa unidade, que conseguiu essa centralização, que conseguiu unificar as tribos israelitas, foi o rei Saul. Lá em torno de 1010 a.C., o rei Saul fez o que grandes juízes anteriormente tentaram fazer. Criar unidade, criar unificação política administrativa. Tá? Então, esse feito foi o feito do Saul. Depois do Saul, vem o seu filho, Davi. O Davi aumenta ainda mais a centralização política, cria um exército permanente, organiza o aparato burocrático administrativo. E o que eu quero falar, o que eu quero dizer com aparato burocrático administrativo? O funcionamento do Estado, o recolhimento de impostos, aonde que esses impostos vão ser gastos. Então, todo o aparato de organização financeira do Estado é estabelecida por Davi, um dos grandes reis dos hebreus. Tá? É ele que vai, então, fundamentar, consolidar o império dos hebreus, o Estado dos hebreus. Tá? Nesta época, o império tinha como capital Jerusalém. Mas é o filho de Davi, Salomão, que vai ser o maior rei dos hebreus. Isso quer dizer que Salomão governou num período que a gente chama de Idade do Ouro. Salomão governou o reino dos hebreus em um período que nós vamos chamar de período de maior desenvolvimento, de maior expansão territorial. E o grande exemplo dessa expansão, dessa riqueza que viviam os hebreus no tempo de Salomão, são os templos construídos por esse rei. Esses templos, muito famosos na época e nos dias atuais, como referência bíblica, são conhecidos como os templos de Salomão. E nós temos aí um pastor neopentecostal em São Paulo que reconstruiu ou tentou reconstruir os templos de Salomão, como aí no período da Antiguidade. Tá? Só que para a manutenção desse império de Salomão, para a manutenção desses palácios, desses templos grandes, para a manutenção desse estado em alta, desse estado em Idade do Ouro, para manter esse império grande e forte,
Era preciso arrecadar impostos e cobrar trabalho das pessoas. Aí fica essa questão, ninguém gosta de trabalhar excessivamente e ninguém gosta de pagar impostos excessivamente. E era isso que Salomão fazia para a manutenção desse império. Cobrava impostos, né, e trabalho das pessoas. Isso vai levar a uma série de descontentamentos entre a sociedade. Esses descontentamentos, esses desentendimentos vão levar ao que nós chamamos de cisma hebraico. E o que significa cisma, Rafa? Cisma significa separação, divisão. Esse império dos hebreus que chegou no auge em Salomão, logo após a morte de Salomão, esse império é seccionado, é simesmado, ele é dividido em dois impérios. Um império vai ser mais ao norte, chamado Império de Israel, ou Reino de Israel, a capital Samaria, e um outro reino se estabelece ao sul, o Reino de Judá, né, com a capital em Jerusalém. No Reino de Judá, nós vamos ver a reunião de 2 das 12 tribos de Israel, já no Reino de Israel, nós vamos ver 10 das 12 tribos israelitas. Bom, então percebam na minha fala que após a morte de Salomão, esse império se fragmenta. Esse império hebreu ele se divide em dois impérios. Logo, o império vai ficar mais fraco. Ficando mais fraco, ele abre chance, ele abre brecha para que outras civilizações externas invadam o território dos hebreus, né? Façam incursões militares no território dos hebreus. E os hebreus, então, né, a partir dessas fraquezas da fragmentação, dessa fragilidade da divisão, vários povos passam a invadir e a dominar o território e o império dos hebreus. O primeiro povo externo a dominar os hebreus são os assírios, né, lá da Mesopotâmia, com características militares muito fortes. Depois os caldeus de Nabucodonosor, vão invadir essa região, vão dominar os hebreus e vão levar alguns hebreus como escravos para a Babilônia. É uma passagem bíblica importante, histórica mais ainda, chamada Cativeiro da Babilônia. Os hebreus feitos escravos vão ser levados na condição de escravos para a Mesopotâmia, para a cidade da Babilônia, capital do Império dos Caldeus. Depois dos caldeus, os persas de Ciro o Grande invadem a região, tá? Depois Alexandre o Grande, né? O grande grego da Macedônia, Alexandre o Grande. E por último, o último povo externo a dominar a região, e os hebreus são os romanos. Perfeito? E aqui nós temos algo muito importante para vocês. Lá em torno de 70 depois de Cristo, começa na região da Palestina, na região onde viviam os hebreus, uma revolta. Tá? A Palestina, na época do Império Romano, a Palestina era chamada de Judeia. Era uma província romana. A gente sabe que o Império Romano é gigantesco. Uma das províncias, né, uma das regiões do Império Romano era a região da Judeia, a região onde habitavam os hebreus. E os hebreus viviam lá tranquilamente, né, como província, como provincianos do Império Romano, até 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo, os judeus da Judeia começam a se revoltar. O exército romano é enviado para a Palestina para conter essa revolta da Judeia. E o resultado vai ser o exército romano entrando na Palestina com muita força militar, e os judeus da Palestina são obrigados a se espalhar, a se dividir pelo mundo. Esse processo dos judeus fugindo do exército romano e se espalhando pela Europa Oriental, nós vamos chamar esse processo de diáspora judaica. É diferente do êxodo do Moisés. Porque o êxodo, como é que é o êxodo? Eu pego todo o meu povo que está aqui e a gente vai todo junto para essa localidade, para outra localidade. Deixa eu desenhar aqui para vocês, vai facilitar. Então, o que é o êxodo, Rafa? O êxodo é isso aqui, ó. Eu vivo aqui com o meu povo no Egito, tá? Nós estamos sendo escravizados, a gente quer fugir. Então, todos nós juntos, liderados por Moisés, nós vamos para o deserto, tá? Aqui nós temos um êxodo. Perfeito? O que acontece em 70 depois de Cristo na Palestina não é êxodo, é diáspora. Então a galera vivia lá na Palestina, né, lá na província da Judeia, começam a ser perseguidos pelo exército romano, uns vão vir para cá, outros vão vir para cá, outros vão vir para cá, outros vão vir para cá, e eles acabam se espalhando, né? Ao fugir do exército romano, eles acabam se espalhando. Perfeito? Quando eles se espalham,
e não vão todos juntos, nós temos uma diáspora, a diáspora judaica, certo? E aí, quando é que esses judeus voltam para Canaã novamente? Quando é que esses judeus retornam para Canaã novamente? Nos anos de 1890, tá? No final do século XIX, vai ocorrer na Europa um movimento judeu, ou seja, um movimento da nacionalidade, da religião judaica, chamado sionismo. O movimento sionista é um movimento de retornar para a Palestina. Gente, então olha só o vácuo histórico que nós temos aqui. Eles se dispersam, eles se espalham pela Europa em 70 depois de Cristo. E eles só vão retornar para a Palestina, para a antiga Judéia, em 1890, lá no finalzinho do século XIX. Então eu tenho aqui quase 2000 anos, gente, de diferença, né? É muita diferença. E esse movimento recente, contemporâneo, de retornar para a Palestina, de retornar para Canaã, de retornar para a terra que jorra leite e mel, nós vamos chamar de movimento sionista. E esse movimento sionista, ele se intensifica nos anos de 1940, bem recentemente. E por que esse movimento sionista de retorno para a Palestina se intensifica em 1940? Por causa da Segunda Guerra Mundial, que acaba em 45. Quando Hitler começa a perseguir os judeus do Oriente, da Europa Oriental, esses judeus vão começar a migrar mais intensamente para Jerusalém, para a Palestina, tá? Para também fugir da perseguição sistemática que o Hitler fazia através de algo que nós chamamos de solução final. E o Estado judeu lá na Palestina, o Estado dos hebreus na Palestina, ele é fundado em 1948, tá? Logo após da Segunda Guerra Mundial, que acaba em 45. Por que eu estou falando um pouco tanto de contemporaneidade? Por que eu estou falando tanto dos dias atuais, se esse é um conteúdo da antiguidade, Rafa? Porque tem muitas questões que gostam de fazer isso, gente. A relação entre o presente e o passado. Não é mais estudar o passado pelo passado, mas trazer essa perspectiva, essa ótica do passado para o presente. Perfeito? Isso nós chamamos de desenvolvimento de habilidades e competências, né? Onde se preza muito mais pela relação que tu estabelece com o conhecimento do que com a erudição, do que com acumular informações. Então o Enem e grande parte dos vestibulares hoje não quer saber a informação que tu tem na tua cabeça. Se tu armazenou informação, se tu não armazenou informação, mas como é que tu consegue relacionar essas informações, no nosso caso aqui, né, fazendo uma relação da construção do Estado de Israel em 48 com a diáspora judaica da década de 70, dos anos 70 depois de Cristo. Perfeito? Gente, prazer. Ficamos aí com os hebreus. Grande abraço.